welcome everybody to TWR Facebook Live. I'm very happy here this morning. Bem-vindos todos We have a very special ao guest, TWR Facebook Live. Eu estou muito feliz Thomas aqui Hazel nessa manhã. and Jared Zezel and Dylan. Nós temos um who convidado muito is supposed especial, to be here. Thomas He's having some Hazel, technological Jared Zezel problems, so, e Dylan, hopefully he will join que us. deveria estar aqui, mas ele So está I com wanted alguns to problemas. first, just say a few words, Então, and I hope espero que ele consiga se juntar em are breve. having wonderful Ele está com problemas tecnológicos. week since we Eu vou dizer started algumas last palavras. Tuesday. Eu espero que alguns de vocês, que todos vocês estejam tendo uma semana maravilhosa desde que nós começamos terça I passada. think it seems very Que vocês clearly, in a very simple possam ter way, tido experiências that profundas how com o much sonho. attention that Parece you muito put claramente, de uma into the maneira muito practice, simples, that you put que into the practice, o quanto and de the atenção awareness você that you coloca put na into the practice, prática all the awareness throughout the day, e o quanto de consciência que você coloca na prática e toda a consciência ao longo do dia, o quão mais forte ela é, maiores as chances de você ter experiências, isso com certeza. E às vezes essas práticas podem ser muito simples, pode ser um tipo muito mundano de atenção, de consciência. Às vezes pode ser algo mais profundo, mas se você tem uma intenção de conectar o dia e a noite, o quão mais forte essa intenção é melhor. Eu lembro 2 semanas atrás que, de certa forma, que eu tinha decidido, colocar o máximo possível de esforço, mas não esforço doloroso, mas de esforço de consciência. E aí eu tive uma experiência maravilhosa por 2 noites. Eu tive pelo menos 3 vezes e na outra noite pelo menos 2 vezes sonhos lúcidos. Eu decidi, não, deixa eu pegar um pouco mais leve, deixa eu não tensionar demais. E aí eu comecei a perder um pouco. Mas eu acho que é disso que nós vamos estar falando aqui. Acho que o Thomas, Jared e Dylan vão ter bastante coisa a dizer aqui. Bom, o que eu gostaria de, em primeiro lugar, eu gostaria de dar mais ou menos 5 minutos para cada um deles, para que eles possam compartilhar o que tem de quintessencial, de essencial nas experiências deles, para que vocês possam compartilhar com o que a gente chama de a nossa Cyber Sangha. Ao redor de todo mundo, esses ensinamentos estão sendo traduzidos em 17 idiomas diferentes no mundo. Bem-vindos todos os 3. Talvez você, Thomas, queira dizer falar um pouco. Sure. Yeah. Thank you so much, and thanks for E nós this opportunity. estamos It's interessados em te ouvir. such an honor talking to Sim, this. com I can't believe it's certeza. in 17 Obrigado. Obrigado languages. por essa oportunidade. É uma grande honra falar com vocês. Não posso acreditar, 17 línguas. Sim, sim. Condense my quintessential practices here, which is a feat in Então, itself. eu But just to give a vou little condensar background minhas myself, práticas I quintessenciais aqui. I was thinking about what Só to para say, dar and for me, pano I de never fundo grew up with any, sobre mim. religion or Eu fiquei any pensando sobre o que dizer. Bom, eu nunca cresci com I'm a nenhuma very skeptical religião, person, so com for me, espiritualidade. it's always about direct experience. Eu sou uma pessoa muito And to me, cética, dreaming changed all of that. Dreaming, então para mim é sempre uma questão de especially lucid experiência dreaming, direta. E os sonhos para mim mudaram tudo isso, especialmente sonho lúcido. Realmente me mostrou que nós somos muito mais do que seres apenas seres. De que a realidade existe de uma maneira muito mais sutil e em estados muito mais elevados do que apenas o físico. E isso se mostrou para mim através da experiência direta, isso é muito importante. Então eu gostei muito porque eu não tinha nenhum dogma preso, ligado a isso. Todo mundo sonha, isso é uma experiência humana universal que todos nós temos. The fact that there's no dogma attached to it, that felt good for me. O fato de que não tem nenhum dogma preso a isso fez com que fosse bom para mim. Also, if I could Então, just speak frankly, perdão. for me it's also the coziest. Eu perdi a minha linha de pensamento aqui. Se eu posso falar... I got attached there. Você ficou um pouco
preso ao dogma, então isso poderia ter te ajudado a não se perder. Bom, para mim eu sempre brinco que é a experiência espiritual mais agradável, porque você tem a oportunidade de toda noite de estar de pijama na sua cama, num ambiente quentinho, seguro. E aí você tem a chance de ir para essa paisagem interior, esse mundo interior ao qual todos nós temos acesso. Bom, Tenzin Rinpoche, como você diz, isso deveria ser algo sem esforço, isso deveria ser como adormecer, deixar ir. Deveria ser fácil, deveria ser divertido. Ter essa ambição da empolgação, a sensação de curiosidade, muita curiosidade. Assim que eu estava começando, eu tive 2 sonhos lúcidos quando eu era muito novo, muito jovem. Eu tentei contá-los para minha mãe. Eu não tinha linguagem para dizer que eu estava desperto neles. Eles não eram sonhos normais, eles eram alguma outra coisa. Aí eu lembro de estar dizendo, de dizer que eu tinha uma boa imaginação, assim, eu lembro distintamente, eu estava voando várias milhas acima da Terra. Eu lembro tão claramente como se fosse hoje. Mas eu não tinha linguagem para descrever isso. Então não foi até a adolescência que eu consegui olhar com mais cuidado e ter mais espontaneamente essas experiências. Então crescendo isso era maravilhoso, eu queria muito ter um domínio sobre isso, eu tinha esse desenho muito fervoroso. Então eu acho que esse é o ponto que você estava, é nesse ponto que você estava tocando, essa eletricidade. Realmente a questão é essa. Para quem está começando, eu sempre digo, o Dylan chegou aqui, eu sempre digo, ei, para saber sobre os seus sonhos, você tem que procurar por eles. É esse gesto de procurar ativamente por eles. Às vezes a gente se pergunta, por que eu não sonho? Não, nós sonhamos todas as noites. Mas você está procurando eles, você está indo para a cama com essa intenção fervorosa de saber os seus sonhos. Porque é isso. Bom, quando eu fui avançando, as técnicas foram ficando mais avançadas, mas quando eu comecei, era basicamente essa intenção crua. Eu queria saber meus sonhos e estar lúcido neles. E às vezes isso é muito suficiente. Frequentemente isso é suficiente. Então, bem-vindo, Dylan. Bom, consegui chegar. Jared, você gostaria de falar? Os meus sonhos lúcidos começaram. Eu era um adolescente no ensino médio. Eu jogava muitos videogames com meu primo. Aí eu falei pra ele, eu tentei essa coisa de sonho lúcido. É como estar num videogame. Eu tava procurando todos esses métodos diferentes. Eu nunca tinha naturalmente tido um sonho lúcido. Eu tinha consciência dos meus sonhos. Mas eu nunca tinha tido isso, claramente. Bom, aí eu comecei eventualmente eu comecei usando métodos a sonhar de maneira lúcida mais e mais. Mas eu comecei a conseguir ir mais fundo. Eu lembro da minha adolescência, o meu primeiro sonho lúcido foi algo muito fantasioso, lutando contra monstros gigantes. Mas aí, eventualmente, quando eu fui ficando mais velho, ir para a faculdade, eu comecei a falar com Thomas e Dylan mais sobre os sonhos lúcidos, eu comecei a olhar mais para mim mesmo. O funcionamento interno da minha psique. É uma das coisas que realmente me trouxe a um nível diferente de compreensão do poder dos sonhos lúcidos. É quando eu tive uma conversa comigo mesmo. Mas não era... Assim, na verdade, isso era... eu chamo ele de Jared obscuro, o outro lado do Jared. É como se ele fosse a incorporação das emoções negativas dentro de mim. Medo, raiva, coisas que me incomodavam.
Eu sinto isso, esses são sentimentos, emoções que eu tenho tanto no meu estado de desperto quanto dormindo. Eles se manifestam, enfim, de maneira às vezes à noite como pesadelos, por exemplo, ou monstros. Mas a maneira de lidar com eles é basicamente pedir pro Dark Jared, pro lado negro do Jared se manifestar. E aí eu vi a mim mesmo como essa incorporação desses atributos negativos. Porque então, não é que como nós estávamos só separados, mas a gente estava naquela condição de sonho. Então, quando eu conversava com o Jared obscuro, ele ficava nervoso e eu conseguia sentir aquela energia vindo dele para mim. Então, o que quer que estivesse me incomodando durante no dia anterior, aparecia também no dia seguinte. Então, isso se manifestou na forma de um trabalho comigo mesmo, eu acho. Fazendo esse trabalho de lidar com isso. Então, se eu tentar num ponto assim, quintessencial da minha prática, uma dica quintessencial, o Thomas deu esse conselho de saber que você pode sonhar e procurar os sonhos e estar empolgado. É uma coisa prática que é um pouco clichê no mundo dos sonhos lúcidos. Que eu notei comigo, para mim mesmo, eu tinha vários e vários sonhos lúcidos. Quando eu parava de monitorar o processo, os sonhos iam ficando menos claros, ficavam mais obscuros. Quando eu começava a colocar um esforço demais nisso, aí eu perdia um pouco da compreensão no processo. Então você está dizendo que manter um jornal... O Rinpoche pergunta se manter um jornal atrapalhou, na verdade ele diz não. Aí o Jared explica, não, ele diz que não, o jornal ajudava, não manter um registro fazia perder. As coisas iam ficando menos claras. Então, bom, eu pedi para que cada um de vocês compartilhassem algo de interesse, de uma história, focando especialmente em qual é a técnica e quais são os exercícios, a abordagem que realmente ajudou vocês a ter e a melhorar, a fortalecer a prática de sonho lúcido. Bom, desculpa novamente pelo meu atraso. Espero que eu consiga ficar aqui. Eu estou usando meu fone agora. E Poxa brinca que ele vai ter um sonho essa noite sobre isso. E ele responde que os traços kármicos deles estão se desenvolvendo. Bom, ele conhece esses dois caras desde a faculdade, no curso de cinema. Uma coisa que realmente me trouxe para os sonhos lúcidos é que todos nós vivíamos no mesmo apartamento, juntos. Então, tanto o Thomas e o Jared, eles acordavam e dividiam os sonhos lúcidos deles comigo. E aí eu comecei a ficar muito empolgado. O Thomas chegava na sala com essa expressão no seu rosto de que eles estavam lutando contra ogros e voando por aí. E ele contava sobre isso. Porque eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa. Sempre estava no mundo meio imaginativo. Meus pais falavam muito isso. E minha vida continua sendo uma vida criativa, eu sou uma pessoa criativa. Então, para mim, isso foi um apelo muito forte, saber que eu poderia ir para esse lugar e literalmente ter essa experiência, criar realidades e ser uma pessoa criativa. Então, eles estavam me ensinando
Eu queria ter um sonho lúcido. E aí me emprestaram todos os livros que eles tinham sobre isso. E aí, o meu sonho lúcido, especificamente, e o nosso projeto de um livro que surgiu logo depois, foi um tempo muito empolgante, inclusive para a nossa amizade. E muitas coisas prazerosas e felizes surgiram dessas experiências. E eu comecei a ter meus primeiros sonhos lúcidos. Então, como a gente dizia no livro, nesse projeto do livro, eu era a pessoa nova do grupo. Mas eu acho que essa condição de novato ajudou, por exemplo, as nossas conversas sobre isso. A gente queria conseguir dizer para as pessoas da nossa geração e para as pessoas ocidentais da nossa idade, a maneira de fazer isso foi fazer simples, divertido, inspirador. E aí, talvez se eu estivesse fazendo, como eu não estava fazendo há muito tempo, foi bom porque eu podia chegar a perguntar para eles sobre como fazer. Então eu pude ser meio esse filtro para chegar às pessoas. Bom, eu acho que todos nós somos pessoas criativas e o projeto se tornou uma maneira de usar nossas habilidades de fazer relatos, de contar histórias para conseguir comunicar isso com os outros. E que o seu livro, por exemplo, menciona, que realmente é realmente uma questão de experiência direta. Você não ouve isso tanto na academia. Que você pode ficar tão pego nos processos, nas técnicas, no passo a passo. Mas eu acho que realmente o importante é que as pessoas estejam inspiradas e que elas possam ter sonhos lúcidos. E o ingrediente secreto, quando você está, por exemplo, contando para os seus amigos e trabalhando nessas técnicas, é que você possa realmente deixá-los empolgados. E, por exemplo, para mim foi bom poder ter ficado tão empolgado quanto eu estava. Às vezes as pessoas conseguiam ter os sonhos lúcidos, os primeiros sonhos lúcidos, apenas de conversar com a gente e se empolgar enquanto isso. Eu não acho que eu avancei muito em relação à minha condição de novato, mas mesmo assim eu já conseguia ter sonhos lúcidos. Às vezes algumas pessoas a gente falava, mesmo após essas pessoas terem algumas semanas de tendo sonhos lúcidos, isso já muda e já afeta toda a sua vida, muda como você tem experiência só por saber que tem esse outro lado da realidade. Thank you so much, all three of you. Maravilhoso, obrigado a todos vocês três, é maravilhoso ouvir todos vocês. São ótimas histórias, saber que todos vocês conhecem uns aos outros da faculdade, que são amigos muito próximos. Especialmente tem a oportunidade de inspirar uns aos outros e dividir os sonhos uns com os outros. E de sair um livro disso. O livro chama Sonhos Lúcidos, um ganho para dominar a arte de controlar seus sonhos. Está na Amazon. Então, todo mundo que está interessado no trabalho deles, com certeza tem informações lá. Então, a gente poderia tentar aqui sintetizar um pouco. Como o Thomas estava falando, de uma maneira bastante simples, é muito verdade que a intenção não é só a intenção, não é só uma questão de eu estou interessado, de um jeito assim muito leve, muito solto. Isso parece interessante, eu adoraria praticar. Não é questão disso, mas quando é uma questão de eu realmente gostaria de praticar, eu quero fazer hoje, agora, para hoje à noite. Então, nesse exato momento, por exemplo, todos que vocês estão ouvindo aqui nesse exato momento, a fala deles aqui, pense sobre o evento, assim, desse fato que você está ouvindo aqui por meio do seu computador, do seu iPad, do telefone. É uma coisa muito
estranho poder ver essas pessoas no seu iPhone, no seu iPad. Alguém falando de outros lugares do mundo. Isso é muito estranho. Só se você olhar para isso mesmo como um sonho. Como que isso pode não ser um sonho? Isso é um sonho. Então, eu espero que essas experiências, essa interação, esse aprendizado possa continuar para o resto da tarde, da noite e da madrugada. Então, quando você vai dormir, se você pensar, ok, nós vamos ter essa conversa contínua no seu sonho, que eu possa acordar no meu sonho, que eu possa continuamente ter um sonho lúcido, que eu possa interagir no meu sonho lúcido com essas pessoas, assim. Então, essa intenção forte parece ser muito importante. Então, por exemplo, vocês três estão compartilhando uns com os outros. Eu acho uma coisa maravilhosa nesse sonho, nesse caso particular, nós estamos aqui com o que nós chamamos de uma cyber-sanga. Então tem pessoas de todo mundo. Então uma coisa, por exemplo, que eu falei para as pessoas, um comprometimento. Não é um comprometimento comigo, ou uma tradição específica, ou um dogma. Mas sim o compromisso de, pelos próximos 2 meses, eu estou verdadeiramente comprometido de fazer esses exercícios, de conectar a minha consciência desperta com a consciência da noite, me manter conectado com a vontade de ter um sonho lúcido, rezar para ter um sonho lúcido, transformar e transcender e fazer coisas no meu sonho lúcido. Um senso forte de intenção. Isso é o que eu tenho pedido para todo mundo. Então, todo mundo que está ouvindo talvez possa dizer, se vocês puderem dar o feedback de vocês, de como tem sido a prática. Uma coisa que eu gosto muito do Facebook Live é que nós ficamos em condições de, em um dado momento, qualquer pessoa puder dar um feedback sem atrapalhar os outros. Então, por favor, vão adiante. Eu gostaria de ouvir, vocês têm sido comprometidos? Vocês têm se engajado bastante a sério com a prática e feito as práticas? Vocês tiveram algumas experiências? Por favor, me deixem saber. Eu estou bastante interessado em ouvir sobre isso. E também aqueles que estão ouvindo pela primeira vez essa semana, bom, o Thomas e todos eles mencionaram que esse senso forte de entusiasmo, empolgação, intenção é a chave para ter um sonho lúcido. É a chave para ter a capacidade de reduzir a distância entre a consciência do dia e a consciência da noite. Porque durante o dia, quando nós falamos da consciência do dia, basicamente nós estamos falando das atividades do corpo, a nossa comunicação com a nossa fala, a nossa imaginação mental, nossos pensamentos e emoções e sentimentos da nossa mente. Eles são as 3 portas, corpo, fala e mente. Eles são basicamente as 3 coisas com as quais nós engajamos com o mundo durante o dia. E essas são as únicas 3 outras coisas que deveriam se engajar noite adentro. Então a gente traz esse inconsciente trazer a consciência. A maior parte das vezes, quando a gente começa a perder a consciência e perder o contato com os nossos sentidos e com a energia, nós estamos exaustos e cansados. Às vezes a gente só quer ir para a cama. Essa atitude de ir para a cama, pense sobre isso. Algumas pessoas estão após um dia longo, à noite eles estão meio mortos. Você chega, joga os sapatos para um lado, para o outro, e se joga na cama e foi embora. Então não existe uma preparação de estar indo na direção de algo, uma jornada muito sagrada, de estar entusiasmado com isso. Ninguém faz isso, as pessoas só se jogam e pronto. Essa atitude realmente é o maior obstáculo a ter qualquer experiência em um sonho.
ou de ter um sonho lúcido. A atitude deveria ser o oposto. Eu espero que todas as novas pessoas que estejam ouvindo, que vocês estejam realmente engajados e comprometidos até o dia 8 de agosto. Esses 3 rapazes aqui, eles estão juntos desde da faculdade, estão juntos e estão dando apoio uns aos outros. Agora imagine o mesmo processo assim, em vez de 3 pessoas, algumas centenas de pessoas, milhares de pessoas. Nós estamos conectados uns aos outros pela sanga, pela cyber-sanga. Independente de onde você veio, não importa assim, mesmo independente de quais sejam as 17 línguas, independente de onde você veio, nós estamos conectados. Nós estamos tentando mais línguas ainda. Então nós estamos conectados, nós estamos dando apoio uns aos outros, e a sua função é tentar se engajar com isso. Talvez cada um de vocês gostaria de comentar alguma coisa que eu falei aqui. E eu gostaria de depois voltar e falar algumas coisas específicas de textos muito antigos. Eu gostaria de falar um pouco sobre eles. Então agora eu gostaria de abrir um pouco para cada um dos 3 de vocês. Thomas, sim, se eu puder entrar aqui rapidinho. Para mim, sobre a intenção, por exemplo. Para mim, no começo, era só a intenção. Eu queria me tornar lúcido, isso era meu desejo fervoroso, era isso. Era paixão. Para além disso, eu acho que é realmente importante quando você está lúcido, você sabe pela experiência direta, você sabe o quão importante é os seus pensamentos, o quanto os seus pensamentos dão forma ao mundo ao seu redor. Você vê isso diretamente. Se você acha que tem algo assustador no lado da sala, num canto do quarto, por exemplo, isso vai se manifestar no sonho, no mesmo lugar. Então o pensamento, ele dá forma às suas expectativas. Então é importante ter essa atenção, mas é importante ter também essa vontade bem forte de realmente separar. Talvez, espero que eu faça sentido aqui. Separar a sua consciência dos seus pensamentos. Tipicamente, durante o dia, nós somos os nossos pensamentos. A gente fica basicamente nos identificando com os nossos pensamentos. Se a gente consegue dar um passo atrás e ver que tem algum observador, uma presença por trás dos pensamentos, e aí nós nos identificamos com isso que está atrás, é isso que nós queremos, é isso que realmente se torna lúcido. Então, durante o dia, se você consegue criar uma distância em relação aos pensamentos, isso é realmente importante. Porque nos sonhos lúcidos, você pode fazer por exemplo, no seu estado desperto, você pode parar e criar uma distância em relação à vida. E aí você pode se sentir como idiota, por exemplo, você puxar algo no dedo ou respira pelo nariz, você faz algo que se sente meio idiota, mas você tenta criar uma distância, criar uma presença clara. E aí, quando você vai no sonho e aquele hábito se manifesta, você se pergunta se está sonhando. Você achar, não, claro que não, mas aí o seu dedo se alonga, você consegue respirar pelo nariz. É uma experiência muito bela de você conseguir olhar em volta e dizer, eu estou completamente desperto no meu sonho agora. Então isso é uma experiência muito bela. Então acho que a intenção mais isso, mas esse foco, essa consciência, fortalecer essa consciência por trás do pensamento, isso é importante. E aí o Rinpoche fala, a consciência atrás dos pensamentos, das emoções, é uma chave para a prática de yoga dos sonhos, absolutamente. Absolutamente, eu vou tentar tocar sobre isso também, falando sobre os textos mais tradicionais. Então, Jared, uma coisa que eu gosto em geral são metáforas, literaturas, filmes e TV, essa maneira poética de entender algo que fornece uma compreensão mais clara, mais clareza, um entendimento mais claro. Então, quando se trata de sonhos lúcidos, eu sempre aplico uma metáfora
para essas várias práticas que eu faço. Mesmo no nosso livro tem essa metáfora subjacente, que é de saltar em uma floresta. Então você pode pensar, você pode ser um livro de guia para esse outro lugar. Algo que eu gosto, por exemplo, algo muito pequeno. Às vezes algumas pessoas simplesmente pulam na cama e desmaiam. Eu gosto de pensar no sonho como uma nave interdimensional, uma nave espacial. E aí, mesmo na minha mente, às vezes visualizar, eu estou entrando nessa nave que vai me levar para um outro lugar. Eu até fantasio que eu estou com todas as roupas, aí eu faço algo com a minha mente, com essa ideia de que, bom, estou realmente indo para esse lugar. E nós estamos, a consciência está indo para algum lugar. Às vezes você pode dizer, a sua consciência está indo para o mundo dos sonhos. Isso pode não ser algo tão tangível, então algumas pessoas podem ter dificuldade com isso. Às vezes você pode usar um pouco da imaginação de que você está entrando em uma nave. E aí quando você está entrando num sonho e adormecendo, aí você pode pensar que você está viajando. E aí quando você chega lá e você está vivo no mundo dos sonhos, e aí você tem liberdade de explorar. O Rinpoche diz que isso é bonito, que ele gosta disso. O Rinpoche diz, antes do Dylan falar, eu gostaria de dizer uma coisa. Na tradição tibetana, nós dizemos Namo Alum Sen. Significa visão, prana ou vento e a consciência. Então, basicamente, é como se fosse um avião ou uma nave espacial na qual você está entrando. Qual é a força que está levando? São essas três coisas. Namwa, que basicamente significa uma visão, quer dizer que naquele preciso momento, as imagens que você tem, por exemplo, como você está dizendo, a imagem de uma nave espacial, ou de estar aviando na dimensão sagrada, num outro mundo. Qualquer que sejam as imagens, é muito importante observar as imagens. Namwa. Lung, ou o prana, ele também é muito importante, os ventos. Nós dizemos Lung e Sem, os ventos e a consciência. São as duas principais coisas que dirigem a intenção. Então, por exemplo, você pode dirigir a sua atenção para o que quer que você esteja sentindo no seu coração. Aquela energia se torna uma parte muito importante do que você está sonhando. Se tem uma dor lá, a não ser que você possa mudar, transcender, transformar, ela vai afetar o seu sonho. Porque aquele mundo se torna isso, aquela consciência, aquela dor, a imagem da dor. Tem um vento relacionado a isso. Então esse vento vai efetivamente causar isso. A não ser que você possa realmente mudar aquele vento. E aí você pode mudar a posição, a direção da viagem. Então, Namo Alum e Sem. Essas três coisas. Aí, às vezes tem também a posição do corpo. Por exemplo, às vezes uma posição ruim que você senta, ou mesmo a última imagem que você viu. A última imagem que você viu ou na parede ou na sua mente, elas são imagens muito importantes. Então é muito importante que você esteja efetivamente consciente de quais imagens surgiram para você, que pensamentos surgiram relacionados àquela imagem, se você teve consciência de estar consciente em mudar, ou se aquilo te dirigiu. Então todos esses últimos momentos e eventos, eles são muito importantes. Eles são um ponto muito importante dos sonhos lúcidos. Eu gosto de metáforas de OVNIs, elas são ótimas metáforas. Foi muito confortante ler o seu livro e ver que essas ideias de que nós estamos experimentando naturalmente quando estamos tentando ter sonhos lúcidos já têm sido escritas sobre há milhares de anos na sua tradição. Isso é muito incrível.
O que eu gostaria de adicionar é que eu estava trabalhando em uma fazenda alguns anos atrás, e aí o filho do fazendeiro tinha cerca de 13 anos, e ele sempre jogava videogames, era aquele adolescente de 13 anos típico, talvez confiante até demais. Estava falando as coisas básicas, assim, sobre sonhos lúcidos, algumas técnicas, descrevendo muito rapidamente a ideia principal. E aí na manhã seguinte ele falou: aquela coisa que você mencionou de sonho lúcido, eu fiz, foi divertido, eu voei por aí, em volta da fazenda, fiz algumas coisas, e aí, o que você quer de café da manhã? Então, eu acho que o que acontece muitas vezes quando a gente fala com as pessoas que tiveram sonhos lúcidos quando eram crianças, e parece que isso é uma coisa muito comum, e parece que tem algo ligado a isso. Às vezes as pessoas passam anos e anos tentando fazer e não conseguem passar por esse muro. E às vezes é muito mais um processo de desaprender, de tentar se conectar com a criança interna, com a alegria interna, com a inspiração. E transformar em um jogo, por exemplo, falar com os amigos sobre isso, fazer algo agradável. E aí, é isso que realmente nós estávamos tentando fazer, tentando ir para um lugar da imaginação para que nós possamos ser mais como crianças. Well, thank you so much, all of you. It's a wonderful experience to. Rinpoche diz que isso é uma experiência maravilhosa dele ter compartilhado. Então, daqui até a próxima semana, nós vamos focar bastante na prática. Então, eu gostaria de falar sobre 4 exercícios diferentes. Às vezes eu chamo no meu livro de exercícios fundacionais. Eu gostaria aqui de falar sobre um texto original fundacional chamado Madhu Sandhya Jusam, da tradição tântrica e da tradição Bon. E aí eu sintetizei aqui 4 pontos. Eu vou falar em tibetano o primeiro ponto, porque tem algumas pessoas em tibetano, e eu sei que tem algumas pessoas tibetanas falando, ouvindo, e eles falam: você está falando essas coisas, onde estão essas coisas? Eles estão com algumas dificuldades de se localizar nos textos. Para isso eu vou mencionar as linhas em tibetano, as frases em tibetano. Então, o Rinpoche diz os nomes em tibetano. Agora, em inglês. O primeiro é o que ele chama de os traços kármicos mutantes. Ao longo de tudo que nós fazemos, afeta a nossa noite. Então, cada momento durante o dia, como você age com o seu corpo, como você fala com a sua fala, como você age e sente com a sua mente, constantemente você está produzindo o seu sonho. Então, nesse exato momento, você está produzindo o seu sonho e para essa noite e para as noites no futuro. Então, é muito importante entender. Se você está consciente de estar consciente à noite, também se você está confuso, você está mais chances de ter confusão. Se está mais feliz, mesma coisa. Se você pode mudar as coisas, mesma coisa. Você vai conseguir mudar mais nos sonhos. Então, as suas atividades de corpo falha-mente nesse exato momento estão afetando o seu sonho. Então, por causa disso, existe esse conselho: mude seus traços kármicos, seus vestígios kármicos. Se você não gosta dos seus sonhos, se você gosta da qualidade, se você tem pesadelos, não gosta da qualidade do seu sonho, não tem controle do seu sonho, tem esses sonhos recorrentes sobre se perdendo nos seus sonhos pelos últimos 20 ou 30 anos, então você tem a habilidade de mudar isso, mas você não vai mudá-los
Deus nos seus sonhos. A habilidade de mudar é como você age, como você fala, como você pensa nesse exato momento. Inclusive agora, se você observar como você está me ouvindo, talvez haja algo na maneira pela qual você está me ouvindo. Talvez muita abertura, muito entusiasmo, alegria, de brincadeira, curiosidade, vontade de aprender. Tudo que talvez você pode dizer, ai meu Deus, do que eles estão falando? Não acredito em nada disso. Não acho que é possível. Eu não acho que você possa mudar nada. E mesmo se eu possa mudar, o que adianta? Então, de qualquer maneira de um fechamento, dúvida, suspeita, rejeições negativas, basicamente um relacionamento errado constante. A gente pode ser que nós aqui estejamos totalmente errados, mas você pode ter um bom relacionamento com a gente mesmo assim, não é? Então, basicamente, você pode ter isso. Mas em algum momento, se você está experienciando isso, então, mas em algum momento você precisa estar consciente disso. E a única pessoa que deveria estar consciente disso é você. Talvez a sua esposa tenha consciência disso, mas isso não te ajuda. Ou o seu marido, o seu chefe. Você precisa ter consciência. Da mesma maneira, no momento em que você está consciente acerca da sua atitude em relação ao mundo, à vida, aí você está produzindo o seu sonho. Todo dia, você sabe isso. Então isso é mudar os seus vestígios kármicos, mudar o seu karma. Então a consciência, isso é o que você e o Thomas estavam dizendo. Não é questão do que eu estou dizendo. Eu estou com raiva, eu estou com raiva, eu estou com raiva, eu estou agitado. Mas eu posso não estar consciente disso. Aí alguém vai te dizer, você está com raiva. Eu vou dizer, não, eu não estou com raiva, o que você está dizendo? Eu posso agir assim, pode ser que eu verdadeiramente não esteja consciente de que eu estou com a raiva, mas eu estou. Então tem uma consciência por trás dessas emoções. Alguém pode dizer, eu estou agitado. Essa consciência conta. Essa consciência pode mudar os seus traços kármicos. Eu vou dizer, eu estou prestes a dizer algo muito ruim aqui. Eu tenho a opção de mudar a minha fala. Só me sinto um pouco mais espaço agora que eu tenho consciência. Eu tenho a oportunidade de me conectar com essas pessoas. Eu tenho a oportunidade de dizer algo positivo, algo agradável. Não importa qual seja o assunto. Eu tenho a oportunidade de conectar com as pessoas. É uma alegria conectar com alguém. Isso é o que realmente conta. Não é o assunto em questão. Não é o que. O que conta é a conexão. Você pode se abrir mais e mais na direção de alguém. E aí, por meio da conexão, você pode sentir mais espaço e mais alegria. E aí, nesse momento, você já está transformando, você já está mudando os seus traços kármicos. Já durante o seu estado acordado. E aí, isso vai mudando as suas emoções negativas. E aí, você vai afetar o seu sonho. Isso está mudando o seu traço kármico. Você não vai entrar nesses padrões de pensamentos negativos e ações, rejeições o tempo todo. Nesse momento você consegue mudar algo. Então treinar a sua mente ao longo do dia, quando essas coisas acontecem. Então esse é o exercício número 1. Então basicamente, como eu disse, é como uma questão, isso é um fogo que te carrega. Isso é realmente um entusiasmo, no mínimo até 8 de agosto. Então eu quero que todos vocês estejam conscientes ao longo do seu dia, do seu corpo, fora a mente. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo. Se você está indo para o mesmo trabalho nos últimos 30, 40 anos e você odeia esse trabalho, isso é uma quantidade de tempo incrível.
fazendo algo que você odeia e ainda está engajado. Se você está com alguém em um relacionamento pelos últimos 10 ou 20 anos, mas você nunca realmente viu a pessoa, você nunca realmente sentiu a pessoa, você nunca realmente se conectou com aquele indivíduo em um nível mais profundo. Talvez você esteja sempre tentando resistir, se proteger, defender, sempre provar que você está certo. Se esse é o seu comportamento no seu relacionamento com alguém, você não vai se divertir no relacionamento com alguém, com certeza. Talvez, enquanto você está fazendo isso, você está produzindo este tipo de sensações negativas no seu sonho, sentimentos negativos. Então você tem a oportunidade de mudar o seu karma. Isso é o que eu estou dizendo. Então eu gostaria de dar o número mínimo de exercícios. Eu quero que todo mundo lembre pelo menos 5 vezes. Esse é um número mínimo. Lembrar das suas ações de corpo, fala e mente. 5 vezes. Quando você está se engajando negativamente. Quando você está apenas fazendo, mas não tem consciência da quietude. Você está apenas falando, mas não tem consciência de quem está falando. Você está apenas sentindo e agindo por meio dos seus sentimentos e emoções, mas não sabe quem está realmente sentindo e está consciente disso. O que está por trás, o que o Thomas estava dizendo, o que está atrás desses pensamentos e ações. Aí não é divertido. Aí você não tem condições de transformar e transcender e se desenvolver. Então eu estou pedindo a todos vocês que pelo menos 5 vezes uma intenção muito forte de trabalhar todo dia. Isso é exercício número 1. Exercício número 2. Deixa eu ler aqui. Então esse é o texto a que o Rinpoche estava se referindo antes. Então, a questão não é essa. Eu estou tentando mencionar esses textos pelo seguinte. Como, é um pouco do que Thomas estava dizendo também, não é um dogma. Para mim, em algum sentido, se eu ficar apegado, para mim tem mais valor em estar ligado a uma tradição antiga. E para mim tem um valor porque eu não estou simplesmente fantasiando essas coisas da minha mente, porque há milhares de professores e mestres que praticaram e deixaram algo para nós. Então, quando eu tenho condições de encontrar as origens de algo, isso fornece uma verificação de certo sentido. Ok, no máximo eu posso dizer, bom, tem um sentido, essas pessoas iluminadas, esses mestres tiveram essas experiências, então isso mostra que você está no caminho certo. Então eu gosto de me conectar também com essas linhas, com as linhagens. Então, durante o dia, todas as experiências que você está tendo, experiências ilusórias, experiências de sonho, então, sim, tudo isto, você está tentando pensá-las como um sonho. Então, você está tentando olhar já durante o dia todas essas experiências como um sonho. Então você acorda durante o dia e você olha, isso é um sonho, eu estou continuamente sonhando. Meu sonho de um copo de chá, de um café, meu carro de sonho, o engarrafamento de trânsito, meu chefe de sonho, meu projeto não finalizado de sonho, meu problema de sonho. O chefe fica muito mais divertido se você olha para o chefe como um sonho. Se todos os seus problemas você olha para eles como um sonho, você talvez fique muito menos afetado pelos seus problemas. Então, olhar as coisas como um sonho, você realmente muda os seus karmas. Então não é simplesmente dizer que elas são um sonho, mas ir além desse pensamento e ação e nessa consciência e perceber as coisas como um sonho, isso realmente gera mais paz. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício se chama Shenpa Do.
ou algo assim. Ela quer dizer prevenindo o apego ou mudando o seu apego. Então, ao longo de todas as experiências que você tem, todas as experiências por meio do seu corpo, fala, mente, essas experiências não são todas iguais. Então, tem muitas coisas que você faz que talvez não tenham tanto impacto sobre a gente. Digamos, nós tivemos 84 mil pensamentos ao longo do dia. Talvez 3 deles não tenham tanto impacto. Talvez 3 desses pensamentos que você teve que vão realmente ter um impacto sobre você. Se você ficou empolgado ou com dor. Você ficou confuso ou com esperança. Então, tem alguns pensamentos e eventos que te tocam pessoalmente, seja de uma boa maneira ou de uma maneira dolorosa. Esses eventos acontecem porque você está apegado a eles. Você está apegado à sua identidade ou a algum resultado específico. E aí, porque a sua identidade não foi preenchida, porque as suas expectativas não aconteceram como você esperou, e aí você fica ferido, você sente dor. E aí, nesse momento, você não apenas sente a dor, você tem consciência da dor, você encontra a consciência, e aí você pode mudar a sua dor e vê-la como um sonho. Esse é o segundo exercício, então. Então eu quero que todos vocês façam esse segundo exercício no mínimo 5 vezes. Então, o primeiro e o segundo, 5 vezes cada um. Mas, novamente, quantas vezes você fica preocupado? Imagina que alguém te diga, você só deveria se preocupar só 5 vezes. Seria um problema, porque você se preocupa tantas vezes. Então, sempre que você se preocupar, apenas saiba disso, tome consciência. Eu estou preocupado, eu acabei de perceber que eu estou me preocupando de coisas com as quais eu realmente não preciso. Isso já é bom o suficiente. Simplesmente estar preocupado sem estar... se você se preocupar, você saber que está preocupado. O terceiro trecho que o Rinpoche lê em tibetano, quando você está interagindo com seu comportamento e sua conduta, particularmente quando você está colocando um esforço. Se você reparar, as coisas que nós fazemos, nós não necessariamente colocamos a mesma quantidade de esforço. Se você está descansando, você não coloca tanto esforço, mas se você está... Se eu falar, senta na postura de meditação, dos 5 polos, e aí você automaticamente vai entrar num humor de estar fazendo esforço. E aí você está numa posição que teoricamente seria uma posição sem esforço, e aí você vai começar a sentir várias partes do corpo doendo porque você colocou esforço. Em qualquer coisa da sua vida, em qualquer comportamento, quando você está colocando esforço, simplesmente tenha consciência. Não coloque esforço em lugar nenhum. Mas tem uma diferença entre o esforço e o que nós chamamos de intenção. Esforço é quando você está lutando contra, brigando, tentando. Porque você pode estar muito entusiasmado, empolgado. Imagina, por exemplo, uma criança indo na Disney pela primeira vez. Não tem o esforço, ele está empolgado. Então, eu quero que você seja um adolescente pela primeira vez indo para a Disneylândia. Você está indo para a Disneylândia do mundo dos sonhos. Esse é o melhor pensamento que você pode ter. Se você perde a Disneylândia, aí você está ficando velho. Se você não foi, agora que você está ficando mais velho, é a chance que você tem de ir na Disneylândia, certo? Então, em terceiro lugar, basicamente... ter a intenção, enviar a intenção. Esse terceiro exercício você não faz necessariamente durante o dia, mas sim antes de dormir.
Então, antes de dormir, separe 5 ou 10 minutos. A posição de deitar é uma posição confortável. E reflita sobre o dia. Não se joga simplesmente como alguém meio morto e desaparece. Pense, o que aconteceu durante o dia? Muito trabalho. Muito estresse. Muita tensão. Me defendi muito. Fiquei muito tempo tentando provar algo. Foi um dia maravilhoso. Estava muito aberto, muita liberdade, alegria, brincadeira, humor, risadas, humor. Não precisa se preocupar com o que foi. Tudo bem. Mas se teve algo ruim, você não quer carregar esses pensamentos, emoções, sentimentos noite adentro. Nós estamos falando sobre enviar curiosidade e intenção noite adentro para construir essa ponte. Usualmente a gente não faz essa ponte positiva. Nós estamos muito bons, de modo geral, em levar as pontes negativas noite adentro. Bem, você pode não estar fazendo um Facebook Live sobre isso, ou escrevendo um livro sobre isso, mas você é um mestre, nós somos mestres em construir pontes negativas e levar a noite adentro, e levar isso tudo noite adentro. O que a gente vai tentar fazer é quebrar esse padrão. Então o tempo todo a gente vai tentar quebrar esse padrão e enviar e estabelecer novamente uma intenção positiva. Pode ser nesse tempo muito breve. Esse é um exercício muito importante. Antes de você ir dormir, quaisquer que sejam os traços kármicos, pensamentos, emoções, sentimentos, experiências surgindo, e você pensa, aquela pessoa foi muito horrível. Aquelas pessoas eram muito bonitas, muito atraentes. Você está apegado a alguém ou você está rejeitando. Se odeia alguém ou está muito apegado a alguém, olhe para todas essas emoções. Ou o apego ou a raiva. E tente ir além disso. Se conecte com aquela consciência, transformar essa emoção negativa, gerar um novo espaço para uma nova viagem, sonho adentro. Aspire que eu tenha um sonho lúcido, que me permita descansar, que eu possa transformar, que eu possa me desenvolver, me transformar. Envie essas intenções positivas para o seu sonho, antes de você entrar no seu sonho. Então, esse é o número 3, enviar a intenção. A última é para quando você acorda. Quando você dormiu, você não faz nada, você só espera o que aconteceu na noite. No momento que você acordar, olhe e se pergunte, o que aconteceu? Será que eu dormi bem? Será que eu dormi melhor? Eu tive um sonho lúcido? Eu consegui transformar algo no meu sonho? Eu tive liberdade, escolhas do meu sonho? Olhe para isso. Esteja feliz. Se teve sucesso ou não. Se não teve sucesso, não fique desencorajado. Reze, não aconteceu, mas vai acontecer essa noite. Enviar essa intenção é muito importante. Então, quando você acorda, ou você teve ou não, tendo tido ou não um sonho lúcido, mas aí você reforça a sua intenção durante o estado, assim que você acorda. Assim que você acordar, é muito importante fazer isso. Então, esses são os 4 exercícios. Então, gostaria de deixar que vocês 3 falassem algumas poucas palavras.
Gostaria de tocar em um dos pontos que você falou, que esses pontos são muito bonitos e um se interpenetra com o outro. Quando você descreve esses pontos, sobre os pontos 1 e 2, de estar consciente dos seus pensamentos e emoções, eu acho que é muito uma questão por exemplo, você está com raiva, então você cria uma distância. Se você está com a consciência, agora eu estou com raiva. Seja você estando lúcido ou lúcido estando acordado, isso gera uma escolha. Você pode escolher fortalecer mais essa emoção ou soltar. Com a escolha surge a liberdade. Ao criar a distância, você também se permite estar mais lúcido no seu sonho. Isso realmente vai se manifestar no seu sonho também. Você quer se ancorar nessa consciência. Isso é muito importante. Então, agora, se eu puder tocar rapidamente sobre os pontos 3 e 4... Se você... antes de dormir, criar a sua intenção, se conectar com abrir esse espaço sagrado. Eu ouvi de você falando de como é importante purificar os seus pensamentos, talvez tomar um banho, fazer alguns exercícios de respiração, realmente deixar o dia ir. Às vezes, quando a gente não consegue dormir, muito frequentemente é porque a gente não pode deixar o dia ir. Então, novamente, nessa prática, você é o observador, você está um pouco mais atrás, sendo observador, e talvez você está observando, mas sem fortalecê-los. Você pode deixá-los ir como nuvens. Se você continua sendo esse observador enquanto você entra no sonho, e aí você pode acidentalmente entrar no sonho lúcido diretamente. Aí o Rinpoche diz... basicamente tem 2 pontos chaves. A questão não é o que a pessoa deveria fazer, é o que a pessoa consegue fazer a questão. Se for possível permanecer nessa posição de observador quando você vai dormir, ótimo. Mas, às vezes é muito difícil para a maioria das pessoas porque elas não se estabilizaram ainda nesse espaço. Então o pensamento volta e interfere. Então o que você vai tentar fazer? Nos sonhos de prática, nas práticas de sonho, por exemplo, se a emoção é raiva, você vai tentar trazer um pouco mais um senso de amor. O amor pode dar uma base muito melhor para as pessoas do que, por exemplo, tentar ser o observador, porque é uma experiência um pouco mais familiar. Então, para muitas pessoas, isso pode ser mais fácil do que tentar se conectar diretamente com a consciência pura. Esse ponto que você está tentando dizer, Thomas, é muito importante. Eu acho que o nosso tempo está acabando, enfim. Então, só vou tentar concluir mais rapidamente. Eu espero que vocês realmente se engajem com as práticas. E em algumas sessões nós vamos estar voltando e tocar nessas 4 áreas de novo. E talvez a gente consiga aprofundar mais detalhadamente em algumas delas e falar sobre por que cada uma delas é muito importante. E caso a gente não consiga, a gente possa ver o que está faltando também. Isso nas próximas sessões no futuro. Então, basicamente, as nossas atividades de corpo, fala e mente, atividade espiritual, isso depende muito do que você quer chamar de espiritual, porque às vezes a gente está em uma práticas espirituais, meditação, mas outras vezes é muito uma questão de ser razoável, de ser mais legal, de ser mais bondoso. E esse comportamento que a gente pode tentar trazer para a nossa vida cotidiana, ajudar os outros. Se você pode pedir ajuda, confiar nas pessoas para quem você pode pedir ajuda. Essas experiências, se a gente puder trazer para o nosso estado desperto e na nossa consciência desperta, isso já vai te ajudar
também no seu sonho. Então isso é tudo. Gostaria de agradecer a vocês. Então o livro deles é Sonho Lúcido, um guia para dominar a arte de controlar seus sonhos. Obrigado Thomas, Jared, Dylan. Maravilhoso passar um tempo com vocês essa manhã. Eles agradecem também.